Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula eu elaborei ela porque eu notei que na webconferência de ontem alguns alunos tiveram dúvidas em relação a como elaborar a tarefa, né? Então eu vou dar um exemplo aqui da gente construir um modelo em cima de um exercício, né? Então no caso desse exercício a gente vai ter que fazer um exercício com uma gravadora de disco, né? E aqui a gente pode, o primeiro passo que eu recomendo a vocês é fazer uma leitura do texto, né? Onde a gente tem que manter os dados do disco. Então, quando a gente começa a encontrar determinados objetos, como discos, como número, eu já posso começar a tentar identificar esses itens como possíveis candidatos à entidade, tá vendo? Um título com número, título, é, ano de produção, data de aquisição e gravadora. Só que gravadora, a gente vai ter uma gravadora que vai ter vários discos. Então, provavelmente essa gravadora aqui, ela pode ser uma forte candidata a ser uma entidade, porque do mesmo disco eu vou ter várias gravadoras. Você imagina se a gente colocar esse campo como uma string dentro de uma entidade ou de uma tabela do banco de dados, né? A gente vai ter que a todo momento escrever o texto do nome da gravadora. Então a gente vai ter várias gravadoras, vai ter que ficar repetindo. Pode correr o risco da gente escrever esse nome de forma errada. Então eu vou marcar esse cara aqui também como um possível candidato à entidade. Então, ó, o segundo tópico ele fala que a gente tem que armazenar as informações sobre as faixas musicais, né, de cada disco. Então a gente tem aqui faixas musicais que a gente tem que analisar se esse cara aqui ele vai ser um candidato a ser uma entidade, né? Ou se ele é um relacionamento. Repare que uma mesma música pode ser gravada em mais de um disco, ou até mesmo mais de uma vez no mesmo disco, com versões diferentes, né? Clipe, acústico, ao vivo. Então, é bem provável que essa faixa musical aqui ela se torne um relacionamento entre disco, né? E bem provável, como a gente tem também aqui música, ó, música pode ser gravada mais de uma vez, é um outro objeto que é forte candidato a gente trabalhar com ele como uma entidade, porque como uma música eu posso gravar em mais de um disco, a gente vai ter que talvez gravar essas informações da música numa entidade, né? Então vão acabar de ler o texto, não precisa identificar a versão da faixa musical, se é acústico ou instrumental. Normalmente, novamente, faixa musical apareceu aqui, né? Vou marcar de novo. Relacionar artistas a todas as faixas musicais. Olha, relacionar artistas. Então, artistas é outro candidato a faixas musicais. Olha, tá ficando claro que essa faixa musical ela vai ser uma entidade que vai surgir a partir de um relacionamento. Ela é um relacionamento entre música, né, disco, que tem esse relacionamento aqui, e artista. Então a gente vai vendo que como tem vários relacionamentos, várias entidades se relacionando, né, se relacionando com faixas musicais, a gente vai vendo a necessidade de criar um relacionamento múltiplo aqui. Ó, o disco apareceu de novo aqui, né, de cada disco. Lembre-se de algumas circunstâncias, artistas convidados podem se juntar a outros para gravar a mesma faixa musical. Então quer dizer que a gente pode ter mais de um artista, né, numa única faixa musical, ok? Classificar o disco segundo o seu tipo. Então um disco ele ainda tem classificações segundo o tipo, tá vendo? Que eu posso ter várias classificações. Esse tipo também é um objeto que é um forte candidato à entidade, porque eu posso ter vários tipos e cada disco vai ser classificado de acordo com o seu tipo. E gênero também vai ser um candidato forte à entidade, porque eu tenho o tipo do disco e o gênero. A cada disco que eu armazenar num banco, se eu considerar ele sendo um simples string, né, um simples texto, pode correr risco, por exemplo, de eu escrever rock de um jeito, rock de outro jeito em outro disco.
Então é interessante a gente ter uma entidade auxiliar que vai armazenar esse gênero e esse tipo para a gente poder fazer o relacionamento. Bem, depois da gente fazer essa leitura e marcar os possíveis objetos, né, pode haver necessidade de a gente refazer a leitura e reanalisar, né? Mas aqui a gente já tem praticamente definido que a gente vai ter discos, né? Que vai se relacionar com gravadoras, quer dizer, um disco tem várias gravadoras, o número, título, ano de produção vão ser atributos, né, dentro de disco. Então a gente já pode ir lá para o BR modelo e começar a estruturar o nosso modelo. Vou lá no BR modelo, vou pedir uma entidade, né? Criar uma nova entidade. E essa entidade eu vou primeiro dar o nome dela de gravadora, né? Vou fazer primeiro a gravadora. Nessa entidade gravadora eu vou colocar nela dois atributos, né? Um atributo que vai ser o identificador, que é o número dela, né? Aí eu clico em cima do atributo e coloco o nome desse atributo, ID gravadora. E vou colocar um outro atributo que vai ser um campo comum, né? Esse campo vai ser o nome da gravadora, né? Ok. Bem, feito isso, a gente vai relacionar a gravadora a disco. Como a gente pode ver, aos discos eu tenho várias gravadoras. E um disco eu tenho número, título. Então vamos criar essa entidade títulos lá para a gente agora. Vou pegar a entidade título, o disco, né? Vou colocar aqui uma entidade e vou colocar o nome dela de disco. Bem, feito isso, eu vou adicionar os atributos que a gente tem aqui, que seria número, título, ano, que está relacionado a disco, né? Então vamos lá, eu vou adicionar primeiro aqui o número do disco, que vai ser um campo-chave, né? Ele vai ser identificador. Vou colocar NR disco. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, senão pode ficar embolado. Vou adicionar agora outros campos, que vão ser os campos título, né? Deixa eu colocar aqui o nome, né? Agora acabei trocando o nome da entidade. O nome da entidade aqui na verdade é o disco, né? Aí eu vou adicionar mais atributos. O outro atributo que a gente vai adicionar é o ano de produção, né? E eu vou... Poxa, eu troquei de novo o nome do disco. Às vezes eu estou acostumado com o editor do SQL Server, né? E lá ele já deixa marcado. Então vamos colocar aqui agora o nome do ano, né? De produção. Vamos cadastrar outro atributo, né? E esse atributo que eu vou marcar ele e vou falar a data de aquisição. Ok. Quando a gente termina isso, a gente já colocou praticamente todos os atributos de título. O que falta a gente fazer é fazer um relacionamento entre o título, o disco, né, e a gravadora. Então vamos lá, vamos fazer aqui o relacionamento. A gente seleciona aqui os objetos, o ligar objetos e relaciona os dois. Aqui ficou um pouquinho embolado, né? Deixa eu puxar esse cara aqui para baixo, puxar esse relacionamento aqui para baixo. Aqui tem a relação, a gente pode colocar o nome da relação, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma gravadora grava, né? Discos. E uma gravadora, ela pode ter 0, né? Ou vários discos. Um disco, né? Ele pode ser de exatamente uma gravadora, né? Então, pessoal, como um disco eu posso ter, na verdade, uma e somente uma gravadora, a gente vai colocar aqui, ó, que eu só posso ter uma gravadora. Uma gravadora eu posso ter, não faz sentido a gente ter 0, né? Então eu vou colocar aqui que uma gravadora ela pode ter um ou vários discos, né? Então a gente faz esse relacionamento dessa forma. Vamos voltar lá para o nosso texto.
Antes da gente fazer faixas musicais, no nosso caso aqui, ele vai ser um relacionamento, vamos primeiro terminar de montar aqui, porque, por exemplo, o disco a gente tem que classificar ele segundo tipo e segundo gênero, né? Então, vamos cadastrar duas entidades, né? Uma que vai se chamar gênero, né? Deixa eu selecionar ela aqui, vai se chamar gênero. Essa entidade gênero, eu vou colocar aqui também um ID do gênero, só para identificar ele, é sempre importante a gente ter um ID, apesar de que a gente vai explicar o conceito de chave mais à frente. Então eu vou colocar um número para identificar ele de forma única, ID gênero, e vou colocar o nome do gênero, que ele vai ser aqui o branquinho, né? Quando está escuro, significa que, na verdade, é um atributo que ele é único, né? Dentro da tabela. Não posso ter, por exemplo, dois números iguais, dois IDs de gêneros iguais, né? Isso aqui eu vou colocar descrição, gênero, beleza? Então, a gente também vai fazer o relacionamento, né, de um gênero com disco, né? Então vamos pegar a parte do relacionamento aqui, vamos relacionar esse cara aqui a esse cara, e aqui a gente criou o relacionamento. Então, quando a gente fala em relação a gênero, a gente pode dizer que um gênero ele classifica um disco. Beleza, quando a gente fala que um disco é de um gênero, né? A gente não pode ter um disco de mais de um gênero, é um e somente um. E um gênero, ele vai ter, não faz sentido também eu ter zero ou vários, eu vou colocar um e n aqui, né? Ele pode ter um ou vários discos, né? Beleza? Deixa eu acertar aqui o relacionamento, beleza. Bem, feito isso, vamos cadastrar então o próximo, que é o tipo do disco, né? Que ele está dizendo aqui, ó, o tipo, né? Da mesma forma, a gente vai criar aqui mais uma entidade. Vou colocar o nome dessa entidade de tipo de disco. E vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar um campinho aqui que vai ser o atributo. Vai ser o campo-chave. E esse campo aqui eu vou colocar ID tipo, né? E aqui eu vou colocar o nome, a descrição do tipo, né? Aqui, ok. Vamos fazer o relacionamento com o disco aqui. Essa relação aqui a gente pode chamar aqui tipifica, né? E da mesma forma a gente tem que vai ter um relacionamento de um desse lado, né, onde um disco tem um tipo. E aqui eu vou ter um ou vários, ok, da mesma forma. Beleza. Bem, feito isso a gente tem um disco, né? Então um disco, como a gente viu aqui, ele vai ter várias faixas musicais. Essa faixa musical ela vai ser um relacionamento. Mas a gente ainda tem aqui artistas para a gente cadastrar e a gente também vai ter que cadastrar a música, porque a gente tem a música, artistas, né? Então, como a gente pode ver, faixas musicais ele vai relacionar disco com artista, né? E com a música, né? O disco, a música e o artista. Vamos criar essas duas entidades e depois a gente monta o relacionamento entre eles. Eu vou criar primeiro a entidade música, né? A música aqui eu vou colocar o nome, vou colocar aqui música. Aí eu vou colocar os atributos, vou colocar também dois atributos, igual a gente fez no outro lado, vai ser o número da música, né? E o outro atributo vai ser o título da música, né? Ok. Bem, feito isso, vamos cadastrar agora o artista, né? Vamos lá, deixa eu puxar esse cara aqui, ó. Seleciona todos os itens, né, e puxa de uma vez. Eu vou cadastrar ele mais aqui para a gente poder fazer um relacionamento ficar mais fácil de visualizar.
Vamos cadastrar o outro camarada aqui, outra entidade. E outra entidade ela vai se chamar artista, né? Essa entidade artista aqui, ela vai ter também dois atributos. Um atributo que vai ser chave e o outro não. Eu vou colocar esse atributo chave como id artista. E vou colocar o nome do artista aqui também como segundo atributo. Ok, então como a gente pode ver aqui, olha, a gente fala aqui armazenar informações sobre as faixas de cada disco. Então a gente tem que faixas musicais vai estar relacionado com o disco. Então a gente tem que imaginar, por exemplo, um disco ele vai ter as informações gerais do disco, né? O título, o ano de produção. E cada uma das músicas que estão contidas dentro daquele disco são as faixas musicais. Mas só que uma faixa ela vai ter relacionado vários artistas que pode ter cantado aquela música, né? E a própria música também, né? Então eu posso ter, por exemplo, duas músicas no mesmo disco que essas músicas foram cantadas por artistas diferentes, por exemplo, né? Então essa faixa musical ela vai ser um relacionamento entre música, disco e artista. Para a gente fazer isso lá no BR Modelo, a gente pode vir aqui, selecionar essa opção aqui, ó, de criar uma relação. Eu vou colocar o nome dessa relação que vai se chamar faixa musical, né? E aqui eu vou fazer o relacionamento dessa faixa musical com o disco, né? Aqui deixa eu puxar esse relacionamento um pouco para cá para a gente poder visualizar melhor. Então, no nosso caso aqui, uma faixa musical, né, ela vai poder ter zero ou vários discos. Na verdade, aqui vai ser um, né? Então, um ou vários, né? E uma faixa musical vai poder ter vários artistas também. Então, a gente vai relacionar esses dois caras aqui, né? Eu não vou colocar zero porque não pode ter zero artistas, né? Sempre vai ter um ou vários artistas. E no caso da música aqui, a mesma coisa, né? Uma faixa musical é de uma determinada música, né? Deixa eu ver aqui que não ficou muito legal aqui essa visualização. Deixa eu ver aqui se isso aqui já dá pra gente visualizar melhor. Opa, acho que aqui vai ficar melhor. Ficou legal aqui. Beleza. Só pra gente analisar aqui, a gente pode ver, deixa eu colocar um pouquinho para cá, né? A gente vai ter também que uma faixa tem que ser de uma, não faz sentido ser de zero ou... Beleza. Bem, feito isso, a gente ainda pode adicionar aqui, por exemplo, o número da faixa, que seria o número da faixa, qual é a faixa que vai tocar. Então, eu posso adicionar aqui, por exemplo, um atributo, né? Que seria o número da faixa ainda que vai identificar essa faixa dentro do disco. Ó, esse atributo está relacionado a esse relacionamento. Então, eu vou colocar aqui nr faixa, o número da faixa do disco. Bem, olha, feito isso, os requisitos aqui, eles estão todos atendidos, né, dentro do nosso modelo, né? E a gente sempre tem que lembrar, quando a gente tem uma entidade, né, que junta informações, um relacionamento dessa forma aqui, a gente pode ter situações que a gente vai ter atributos também relacionados a ele. É a mesma situação lá onde a gente tinha entidade no exemplo do livro, entidade médico, a gente tinha entidade plano de saúde, a entidade cliente, que se juntavam para fazer uma consulta, que seria o relacionamento, como da mesma forma que a gente fez aqui a faixa de musical. Ok, pessoal? Só para curiosidade, né, a gente vai ver isso na frente também, para a gente entender por que a gente faz o MER, né? Esse MER é a primeira etapa de construção do modelo. Quando a gente termina de fazer esse MER, aqui mesmo no BR Modelo, a gente tem uma opção, ó, quando eu clico no botão direito, gerar esquema lógico. Então ele já gera aqui, a gente vai ver que ele já vai gerar a segunda etapa do banco de dados para a gente. Já gera as chaves primárias, as chaves estrangeiras. Então, assim, na verdade, as etapas de construção a gente vai fazendo evolução, né? E vai construindo de um modelo, evolui para o próximo e assim por diante. Daqui a gente já pode até gerar um modelo físico, que na verdade já seria
basicamente o texto, né, do, do banco de dados, que seria as tabelas do banco de dados, que também é uma próxima etapa que a gente vai chegar para a criação do nosso banco. Então, como a gente pode ver, um diagrama após o outro, a gente vai fazendo uma evolução até a gente chegar no próprio banco de dados, né, na criação e estruturação do banco de dados, igual a gente viu na videoaula passada, com o exemplo lá dos aplicativos que eu desenvolvi e mostrei para vocês. Beleza, gente? Ó, um grande abraço. Espero que vocês tenham aproveitado aí a aula e que o exemplo tenha ajudado vocês a entender melhor a matéria aí. Um abraço a todos.